Bem-vindos a mais Talk Player, podcast do empreendedor da Cashme. Eu sou Ailton Zani, aqui ao meu lado Mauro Seron. Olá, pessoal. Nosso convidado especial hoje é o Fernando Barbagallo, o Fernando que é gerente financeiro da Cashme. Bom, prazer primeiro estar aqui com vocês. Ailton, obrigado pelo convite. Obrigado, Mauro, pelo convite. Valeu. E a ideia aqui é poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, da minha trajetória de vida e também da minha trajetória profissional aí. Boa, muito obrigado Fernando. pelo convite. Boa. Obrigado a você, Fernando. E conta um pouquinho pra gente da tua história, se apresenta, quem que é o Fernando, quando você começou, fica à vontade, Vamos Fernando. lá. Comecei cedo, comecei com 19 anos na época. Foi um convite que eu recebi para atuar num restaurante de grande porte lá na região que eu moro, lá no ABC, onde tem as rotas dos restaurantes na época, em década de 90, não sei se vocês conheceram lá. Já você tem os restaurantes de porte de quase 2.500 pessoas de capacidade, né? E meu pai era fornecedor de carne desses restaurantes, né? E aí surgiu a oportunidade de me convidar para me atuar no caixa lá. Então, você imagina um restaurante desse tamanho, qual é a necessidade que você tem ali de posições de caixa. Então, você tinha dias lá que você tinha atendimento de quase 2.000 pessoas, principalmente Dia das Mães. Então, eu comecei ali trabalhando aos sábados e domingos, né? A minha principal função ali era passar cartão de crédito, né? Na época, o cartão de crédito não era nem maquininha, você tinha as maquininhas já, mas você tinha aquele decalque, não sei se vocês se lembram. Então, eu ficava numa dessas posições. Então, cada caixa ali tinha 4 posições de pessoas, só para fazer lançamento de comanda, o outro para poder fazer ali o recebimento do dinheiro e o outro só para passar cartão, né? Então, comecei lá em 2019, fiquei 4 anos, né? 2019? Não. Perdão, em 1995 isso. Então, fiquei durante 4 anos, nesse meio tempo eu entrei na faculdade. Em 1997 eu comecei como estagiário no Banco Real. Legal. E em 6 meses, eu era no meu estágio dentro da agência do Banco Real, eu era aquele menino que tinha aquela camisa, escrito atrás, posso ajudar? Eu lembro bem disso. Era o Fernando ali, em 1997. Fiquei 6 meses ali como estagiário. Aí recebi o convite para ser efetivado, e fui efetivado como escriturário caixa. Aí depois de uns 6 meses que eu estava atuando como escriturário caixa, recebi uma proposta para ir atuando num posto de serviço da agência, dentro do Banco Fiat. E ali eu fui crescendo, desenvolvendo a minha carreira, fiquei mais quase uns 3 anos como escriturário caixa, e aí quando eu migrei minha posição para a área comercial do banco. E ali comecei a trabalhar com pessoas físicas, teve ali um grande conhecimento que eu adquiri, principalmente na concessão de crédito, acompanhamento também de inadimplência, porque lá no banco a gente tem que emprestar e tem que cobrar ao mesmo tempo, pelo menos na minha época. E aí eu fui crescendo, meus últimos anos de banco já era o Banco Santander, onde teve a fusão, a compra do Santander pelo Banco Real, perdão, ao inverso, o Santander que comprou o Banco Real, e eu estava como gerente de pessoa jurídica. E isso já estava em 2009, eu já tinha tomado uma decisão que eu queria fazer uma transição de carreira, eu não queria mais atuar no lado comercial, não por não gostar, mas era questão mesmo eu acredito que eu tinha mais aptidão para ser mais analítico, onde eu me diferenciava no dia a dia. E aí eu comecei a fazer especializações. Então eu falei assim, para mim fazer uma transição de carreira, eu preciso me especializar, porque aqui no banco eu tenho tudo pronto mastigado, em termos de sistema, em termos de processos, eu não tenho muito que tomar grandes decisões aqui em relação a estratégias, indicadores, criar, e o mercado precisa muito disso. Então, como que eu preciso fazer minha transição? Preciso me especializar. Aí eu comecei a fazer uma especialização em finanças na FIPECAF da USP, em 2009. E aí fiquei o ano inteiro fazendo isso e já começando a procurar novas oportunidades no mercado. E eu sabia que ia ter que dar um downgrade, porque eu era uma experiência boa em banco, mas não em mundo corporativo. Então eu já sabia que eu ia ter que dar um passinho para trás, né? Enfim, em 2010 eu tinha terminado minha especialização e eu comecei a soltar meus currículos. E aí onde tive a oportunidade, o meu irmão que trabalhava na Cirela já, ele falou, dá o seu currículo aqui, que eu vou ver se tem alguém aqui do financeiro que tem interesse aí em você, esse tipo de coisa. Eu falei, então tá bom, vamos ver se você me ajuda aí a emplacar aí. Eu já tinha conhecimento da Cirela, sabia que era uma grande empresa, top de mercado no segmento imobiliário. E quando eu deixei esse meu currículo com ele, nada aconteceu durante quase um ano. E meu irmão teve a oportunidade de ser promovido e trabalhar numa outra regional da Cirela, na Regional Norte. Neste momento que ele foi se despedir da gerente financeira, que ele tinha relacionamento, ela lembrou de mim. Falei, agora eu posso contratar o seu irmão. Aí que eu entendi o porquê que na época eu não fui chamado. Porque tinha uma política dentro da Cirela que você não podia ter parentes trabalhando dentro da mesma unidade. Então, nesse momento, ela me ligou. Eu estava no Rodanel voltando da agência, inclusive.
e fez um convite para me fazer uma entrevista. Ela tinha uma posição ali de analista de recuperação de crédito e perguntou se eu tinha interesse. Eu falei, ok, vamos conversar, né? E eu já estava nessa ansiedade de fazer essa transição de carreira. E falando um pouquinho de recuperação de crédito, né? No banco, eu tinha que realmente defender o crédito para o cliente, quer fazer negócio, gerar carteira, mas eu tinha também que recuperar esse crédito. Então, você fazia as duas pontas, né? Então, algumas cobranças que a gente fazia, você ia com o seu gerente geral, né? Então ele acompanhava, principalmente os grandes tickets, né? Você tinha que ir lá junto, ele acompanhar, ver se você estava conduzindo de forma correta, se você fazia todos os esforços para recuperar aquele crédito, porque aquilo entra 60 dias de atraso, já vai direto no prejuízo da agência, né? Você prejudica o resultado, exatamente isso. E aí, numa dessas visitas que eu fui fazer de cobrança em loco, consegui, né, recuperar ali aquele crédito ali dentro da empresa onde nós somos, e na volta, no caminho, esse gerente geral falou assim para mim, você leva jeito para recuperar crédito, né? Você bate a sopra na forma bem equilibrada, né? Eu fiquei olhando, aquilo ficou guardado. Ficou guardado, né? E outra característica importante também que eu tenho, eu sempre fui muito poupador, desde o início, né? Então, quando eu tinha esses 19 anos aí, eu recebia um valor bem considerado nessas atividades que eu fazia, né? Informais, né? Como caixa, né? Então, eu já guardava meu dinheirinho, eu sempre tinha uma reserva. E as pessoas, da mesma forma também que eu tinha essa questão de ser poupador, sempre era muito generoso com as pessoas, né? Não tinha muito critério para emprestar dinheiro. Eu emprestava para todo mundo. Só que eu tinha que recuperar esse dinheiro. Muitos, às vezes, não me pagavam, né? Nunca deixei um real para trás. Sempre consegui recuperar. Então, aliando as duas coisas, eu falei, acho que eu levo um jeito para isso aqui, né? Enfim, ficou guardado. E quando surgiu esse convite da Cyrela, de fazer a entrevista, eu dei alguns passos para trás na minha carreira, né? Porque eu estava bem posicionado já para dentro do banco, para poder seguir na área comercial. E eu sabia que eu ia ter muita dificuldade de mostrar o meu valor dentro da Cyrela e conseguir ganhar meu espaço ali. Eu tinha que pegar um degrauzinho de cada vez, né? Então, quando eu cheguei, criou-se também uma expectativa muito grande em mim na Cyrela, né? Porque eu vim com um currículo muito bom, né? Para um cargo ainda pequeno ali, né? E na época tinha uma questão de sucessão ali. Então, você foi o último a chegar, você tinha que esperar as coisas acontecerem, né? Mas como eu tinha essa facilidade, né? Nessa parte de recuperação de crédito, eu fui me destacando aos pouquinhos. Não conhecia muito do mercado imobiliário, porque na agência você tinha pessoas, né, que faziam o mercado imobiliário apartado do que meus produtos que eu tinha lá. Mas eu cheguei e falei assim, cara, eu sei recuperar crédito, né? Então o restante eu vou aprendendo aos poucos e eu vou colocando aqui a minha marca, sendo efetivo nas recuperações de crédito, nas negociações, né? E as coisas foram acontecendo. Então eu cheguei lá em 2010, em outubro. Em um ano que eu estava lá na Cyrela, eu já estava com um bom nível de conhecimento sobre o produto, sobre o mercado. Em 2012, eu já estava liderando ali uma equipezinha de recuperação de crédito, como líder de célula apenas, né? E aí, em 2013, 2014, fui recebendo convite. Aí eu fui fazer uma MBA, né, na Getúlio Vargas, em gestão empresarial. E as coisas foram acontecendo na minha carreira. Aí participei da construção ali, da cobrança corporativa da Cyrela, onde a gente cobrava o atraso até 120 dias de todo o Brasil da Cyrela. E aquilo foi me dando muito know-how, né, de esteira de cobrança, de política, de régua, desenvolvimento de equipe. E aí eu fui, em 2021, convidado para construir a área de recuperação de crédito da Cashme. Então, legal, tô lá até desde 2021. Na Cashme você está desde 2021? Desde julho de 21. Julho de 21 fazem 4 anos. 4 anos. De certa forma, sempre teve, né, o recebimento ali, desde a época do restaurante, né? Quer dizer, desde a época do restaurante. Que, aliás, outra coisa interessante é o seguinte, né? Toda essa transformação tecnológica, né? Você passava o cartãozinho, e eu lembro disso. E tinha alguns cuidados, né, que você tinha que fazer ali. Né? O cartão, para quem não lembra, né? Você tinha o cartão e você recebia um livro que você tinha que consultar para ver se o cartão não tinha sido cancelado, né? Porque se você fizesse a venda para aquele cartão e o número constasse naquele livro, a operadora não pagava. Não pagava. Então tinha que ter todo um cuidado ali, né? Não era desse jeito? Exatamente, Maurão. Inclusive, né? Quando a gente passava o cartão na maquininha, às vezes ele dava um não autorizado. E o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que ligar para a central
da bandeira daquele cartão e pedir uma autorização via fone, sim. né? E aí sim a gente passava de forma manual, né, o decalque, anotava esse número de autorização, porque depois esse papelzinho avulso ia para lá e batia junto com o que foi gerado via fone, né? Para poder depois o restaurante receber. Então, quanto que evoluímos, né? Em tantas ferramentas, né? De recebimento, de cobrança, enfim, né? E como que foi a mudança? Aí você falou saiu do restaurante, você foi para o banco, estágio. Perfeito. E ali você foi gerente. Não. Você começou como caixa. Comecei como estagiário durante 6 meses. Aí tive a oportunidade de aparecer uma vaga e eu estava performando. E aí me colocaram como efetivo, como escriturário caixa. Jornada J6, 6 horas de trabalho, né? E ali, Ailton, como caixa, né? Você acaba atuando em toda a parte operacional ali de background ali da agência, né? Então, ali eu aprendi muito também. E o know-how que o banco me trouxe ali foi de ser multitarefas. Ali você faz diversas atividades, né, quase que ao mesmo tempo. Não pode errar, porque qualquer erro que você tem ali é custo, tem prejuízo gerados pelo banco, né? Então, ali que eu comecei a ter esse contato nesse universo financeiro. E aí eu decidi que eu queria mudar para o comercial. Falei assim, eu quero ver oportunidades aqui, me desafiar dentro da área comercial, sabe? E aí que eu tive essa oportunidade. Como pessoa física, para depois eu como PJ. E esse que é o ponto, né? O quanto que o ser comercial te agregou na cobrança, né? Porque você tem uma visão do negócio, do que está acontecendo, da ponta, do tete-a-tete ali das com pessoas, o cliente. né? Muito bom, muito bom. Me ajudou demais, porque dentro da recuperação de crédito, eu entendo que a gente tem que ser consultivo, né? Você tem vários tipos de cobrança, né? Mas tem aquelas que você consegue fazer de forma automatizada, né? Onde aquele cliente, eu digo assim, sempre assim, tem aquele cliente que ele pode e quer pagar. Então, esse cliente, ele pode se servir. Esse aqui, você é só mandar o boleto. Às vezes é um cliente que ele não pagou porque ele não recebeu o boleto, ou porque ele esqueceu da data de pagamento. Esse está fácil. Então, esse você consegue, de repente, colocar um agente de cobrança, você consegue fazer um simples contato, estimular ele que ele vai te pagar. Agora tem aquele que pode e não quer pagar. Esse, eu preciso entender o que está bloqueando essa decisão dele de não me pagar. Às vezes ele está bravo com a gente, com eu que sou o credor, porque não recebeu a via do contrato dele assinado, porque ele não concorda com a evolução de saldo dele de acordo com o índice, ele não concorda em pagar a parcela de seguro. Enfim, eu tenho que ligar, entender, desbloquear isso para mim receber o crédito. Eu vou receber. Esse eu não tenho como eu receber, é só eu conversar com ele, entender e superar essa objeção. Esse também está dentro de casa, está fácil. Tem aquele que quer pagar, mas ele não pode pagar. Esse eu preciso ligar e conversar com ele, ser consultivo. E entender exatamente qual é o momento que ele está hoje de fluxo de caixa, de geração de caixa, o que aconteceu na vida desse cliente, para que dentro das políticas que eu tenho aprovadas na empresa, eu buscar uma solução em conjunto com ele e colocar esse cliente em dia novamente. Porque eu quero voltar. Eu preciso colocar esse cliente em dia porque eu quero voltar a me relacionar com ele. Então, isso me ajudou muito fazendo gancho, porque lá no banco, como gerente, tanto pessoa física como jurídica, eu tinha que ir na empresa, né? Ou eu tinha que fazer uma entrevista com esse cliente com a pessoa física para entender exatamente como que é a vida financeira dele, como que são os gastos dele, como que é a geração de receita ali, de salário dele, quando era empresa, entender um pouco do operacional dele, o segmento que ele estava atuando, o mercado dele, para me poder dar o remédio correto, né? Para defender o crédito para ele. E ao mesmo tempo já estava fácil, porque a hora que eu cobrava eu já sabia tudo da vida dele, né? Então eu trouxe isso muito para o meu mundo, né? De cobrança, né? Então hoje, quando a gente atua lá na recuperação de crédito, principalmente nos créditos maiores, né? De maior volume, onde você tem a concentração dentro da sua carteira, então a gente trata esse cliente diferente. Eu preciso ter uma régua diferente, uma conversa e um atendimento diferente para grandes tickets. E clientes que são recorrentes, eu vou também tratar ele de forma diferente. Aquele cliente que recorrentemente entra dentro da minha esteira de cobrança, né? Tia, né? Que a visão comercial, é claro que assim, né? Os anos e anos aí de experiência, sem dúvida nenhuma, você vai aprendendo isso com o tempo. Mas quando você tá na ponta, quando você tem uma visão mais generalista, né, Mauro? Sem dúvida nenhuma, agrega um valor gigantesco e você, ao invés de aprender em 5 anos, você aprende ali em 1 ano, por exemplo, porque você consegue encurtar o caminho porque você entende o todo. O todo, exato. E como trabalhar com cada um, né, com o seu perfil. Você deu aí 3 perfis aí, que eu acho que você recebe de todos desses aí. Né? Não vai receber daquele que não pode e não quer. Não pode e não quer. Esse você encurta a régua, Mauro. Esse você encurta a régua. Porque esse aqui você só vai gastar tempo e dinheiro. Né? Então, de acordo, né, com o empresário que quer empreender
e vai precisar ter um planejamento ali na parte de recuperação de crédito, é muito importante que ele entenda essa matriz, né? Do querer e poder. Porque ele precisa adequar a régua de cobrança dele, a estratégia de cobrança dele, desenvolvimento de equipe dentro dessa matriz. Percebe? Então você não vai colocar um analista sênior seu, ou um humano, para atender esse que quer e pode pagar. Isso aqui você pode colocar um agente de cobrança, um bot. Sim. Né? Que é mais barato. Só lembrar ele. Exatamente, só dá um estímulo, né? Então, aquele que pode, mas não quer, ali vale uma conversa, né? Sim, aí precisa. E o volume é menor dentro da sua carteira ali, né? Sim, ele sim, tá sim, com algum tipo de desconforto, tal, você tem que entender, né? Exato. E onde você vai colocar seus esforços maior de humano, de analistas bem treinados, bem técnicos, é exatamente aquele que não pode e quer. Isso aqui. Agora a gente fala, quando a gente pensa em cobrança, né, Fernando? Pelo menos eu aqui, você já pensa no final, ali, no cliente que está inadimplente, né? Mas você tá entrando num ponto aí que é mais relacionado à parte estratégica, a você montar um planejamento, a empatia. Mas eu acho que dá para a gente diminuir muito ali a demanda na ponta, quando o cliente chega no final ali, que não pagou, antes, né, Fernando, fazendo uma prevenção. Principalmente quando você pega um empreendedor, né, que talvez não tenha, pequeno empreendedor, né, que talvez não tenha assim uma esteira, uma estrutura tão grande né, muitas vezes é como era no banco, né, quem faz a venda que acaba cobrando depois, Exato, né? Exatamente. Então, quer dizer, ele já pode ir percebendo sinais, né, alguma coisa. E até numa né? grande empresa, com dados, você consegue acompanhar tudo, você consegue visualizar, né, e aí dividir de fato, ó, esse perfil aqui vai aqui, esse aqui vai aqui, opa, aqui eu tenho que ligar um alerta, mas eu acho que a prevenção, né, Fernando, é muito importante, né, quando a gente pensa em cobrança, né, porque eu estou preparado aqui para cobrar, eu enxergo esse cliente, esse perfil, para isso eu faço isso, para isso eu faço aquilo, mas como não deixar o cliente ficar inadimplente? Acho que isso é uma outra sacada também, né, Fernando? Pô, sim, tem alguns pontos importantes aí. Então você tem que ter preventivo antes dele entrar exatamente na inadimplência. Então, por exemplo, você pode ter um disparo, régua de lembrete, 5 dias antes do vencimento, 4 dias antes do vencimento, no dia do vencimento, você já consegue eliminar aquele que pode e quer pagar. Já é uma ferramenta, uma estratégia que esquece. Você já consegue aqui. Tem também a situação que você pode atuar, que nem eu falo, grandes ofensores, né? Onde você tem clientes que eles têm uma concentração de risco dentro da sua carteira. E às vezes tem uma parcela balão, né? Esses clientes vão ter que estar monitorando eles e fazer um preventivo 2 meses antes do vencimento daquela parcela robusta, que pode prejudicar ali sua entrada de caixa, e já fazer um contato com esse cliente. Como é que tá? Você está preparado para pagar essa parcela balão, por exemplo? Você tem condições? Aí, de repente ele vai te abrir, olha, Fernando, eu tenho só 70% desse valor, ainda bem que você me ligou, a gente já pode estar repactuando, você está evitando, se antecipando a um problema futuro. É uma outra estratégia, um outro caminho. Aquele cliente que toda vez ele entra em atraso curtinho, ele te paga com 20, 30 dias. Ele paga, mas toda vez ele está entrando. Putz, não vale a pena eu pensar esse cara aqui, em vez de eu ter toda vez uma ação mensal de ligar para esse cliente, entender o que está acontecendo, mandar boleto. Será que não faz sentido eu ligar para ele, entender? Às vezes ele teve um probleminha pontual, eu dou uma carência, recebo um atinho para ele, dou uma carência, pego esse residual dessa parcela e diluo no fluxo e boto esse cara em jogo novamente. É um outro caminho que a gente pode... Para não virar uma bola de neve. Para não virar uma bola de neve. E assim, o que acontece? Se você tem um cliente, normalmente, que ele atrasa 1, 2, e já fica em 2 parcelas inadimplente, a chance de você colocar em dia é mais difícil. Sim. Porque já começa... Se ele está com dor de barriga, Ailton, Mauro, ele não está só com você. Ele está tomado no mercado, normalmente. E quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se eu me antecipo, não deixo virar essa bola de neve já de 2 parcelas, dou ali um ajuste, entendo um pouquinho o momento dele de vida, porque a gente fala só de pessoa jurídica, a gente fala de pessoas físicas também, né? Então, acontece, a gente tem problemas ali de saúde, temos problemas de perda de emprego, manutenções inesperadas, né? Seja na pessoa física no seu imóvel ou em grandes empresas que fazem manutenção de equipamentos, você tem prejudicado o seu fluxo de caixa, enfim, você precisa ali de um apoio momentâneo, né? E você fazendo esse tipo de movimento, você ajuda a colocar esse cliente em dia, diminui a quantidade de clientes dentro da sua esteira de cobrança, né? E você reforça seu relacionamento com esse cliente também. Porque ele não vai esquecer de você. Sim. Que você foi aquele que estendeu a mão para ele. Estendeu a mão, sinalizou, às vezes mostrou alguma coisa que ele... Às vezes nem está percebendo, né, cara? Né? Porque já está tanto
né? Isso é interessante, né? Porque a gente, muitas vezes, né, ao cobrar um cliente, a gente pode se sentir que está invadindo, né? Tá sendo... mas não, tá fazendo, além de estar fazendo o nosso trabalho, né? Muitas vezes está auxiliando no... Ajudando o cliente. Ajudando, porque depois... não, deixa rolar. Depois chega num ponto que não tem mais jeito. E fica mais caro também para você, como credor, receber esse crédito, né? E acho que o Mauro trouxe um ponto importante. Acho que o relacionamento, né, que você tem que ter na hora da cobrança ali, a postura, a conduta, não pode ser um atendimento, né, uma abordagem com ironia, com hostilidade, com coação, né? Então você tem que ser se apresentar como realmente um consultor, aquele que quer levar uma solução diferente para o problema dele, né? Então se apresentar, identificamos que você tem exatamente esses valores aqui em atraso com a gente quer conversar para entender o seu momento, entender as suas capacidades de pagamento hoje e futura, como que vai ser, para mim ver o que eu consigo te ajudar, né? Então a gente fala muito da questão de você ter uma cobrança humanizada, mas assertivo. Não adianta ser fofinho. Fofinho não recebe. Estratégico, né, Fernando? Estratégico. Porque assim, né, a gente, por exemplo, nós temos uma operação aqui de prazo longo. Hoje o cliente está bem, amanhã pode acontecer uma situação, pode acontecer uma crise, como acontece, sempre aconteceu. E você tem que estar preparado para isso. E esse cliente ele vai ficar contigo muito tempo. Perfeito. E ele pode voltar lá depois. Então, essa questão do humanizado e de tratar o cliente de uma forma diferente, né? Não é que vou tratar um melhor ou outro, não é isso. Mas é uma estratégia para cada um, né? Então, customizado, né? Então a gente fala, né? Esse cliente do Home Act, ele toma o recurso com a gente num momento de vida dele, seja na pessoa física ou na jurídica, no momento da economia e da política, no momento de geração de caixa específico dele. E o prazo é muito longo. Então, você pode acontecer em 1 ano, 2 anos, se deteriorar um desses elementos que eu falei para você, né? E muitas vezes você tem uma garantia real ali envolvida. Então, você imagina também, vamos colocar isso olhando do lado do cliente, né? O cara está desesperado para tentar achar um caminho, né? E muitas vezes ele vai trazer alguns pontos para você ali de oportunidade de pagamento que não encaixa na sua política. Não encaixa na sua política, né? Então você também tem que saber a hora do momento de você falar ou não. Porque se você tiver uma política também de recuperação de crédito muito bem adequada, que você consiga, de alguma forma, buscar uma solução para ele em que satisfaça a necessidade dele atual e você atenda o negócio, onde você não vai prejudicar, deteriorar uma garantia, por exemplo, a gente faz. Mas se você perceber também que por mais que a gente queira ser friendly, que a gente queira customizar, queira resolver, mas não encaixa na sua política, pela regra do negócio, aí você também tem que, infelizmente, seguir a régua. Não é o desejo, a gente quer sempre colocar em dia, como eu falei, para voltar a fazer negócio, mas você tem que também ser objetivo, né? Por isso que lá a gente preza muito por estar sempre atualizando e monitorando a nossa política de recuperação de crédito, nossa régua, nossa distribuição, essa distribuição onde quem é o cliente que eu vou só dar o estímulo que ele vai me pagar, quem é que eu preciso conversar porque ele quer, mas não pode pagar. Então a gente vai ajustando muito isso. É muito importante que tenha esse monitoramento por parte de quem vai aplicar aí uma régua de cobrança, enfim, uma empresa, um empreendedor. Isso, essa régua, quer dizer, esse monitoramento, né? E acho que volta um pouco ao que o Ailton falou, quer dizer, você tem sinais, né, que você consegue ir captando, né? Perfeito. Então você já falou, o cara atrasou, então você já percebe que ele entra. Mas tem como perceber antes disso, cara? Sabe? Sei lá, algum outro tipo na base do relacionamento mesmo, pensando no empreendedor, né? Tá. Pensando no gerente do banco que conhecia o cliente antes do... Antes de ele entrar em si, você tem como você pegar dados de mercado. Você pode puxar, de repente, atualizar um Bacen, você pode, de repente, atualizar um Score Serasa, né? Porque você não tem muitos elementos ali tangíveis para te dar uma luz. Então você tem que buscar em birôs, algo do tipo. Agora, só no relacionamento, depende do tamanho da sua carteira. Se for uma carteira muito robusta, você não consegue fazer esse contato com todo mundo. Talvez nesses tickets mais
expressivos, né? Então lá a gente faz a gente tem alguns monitoramentos para isso, né? Então alguns tickets bem mais elevados, a gente fica acompanhando como que está risco de mercado dele, se está pagando tudo certinho, nível de endividamento, a gente faz. Agora, uma carteira mais enxuta, Maurão, aí você consegue ter uma proatividade de fazer esse tipo de uma maior você consegue pegar dados e talvez comparar por estatística. Com analytics, cara né? que baixou o score ali ou teve algum problema, ele pode... 50% desse pessoal vai dar algum problema em 6 meses. Sei lá, Perfeito. Não sei se existe isso. E a gente tem ali também uma oportunidade, né? Para quem tem uma área de analytics, é você... através de dados, né? Então eu posso, de repente, pegar uma carteira minha histórica, série histórica, de quem já transitou pela minha cobrança acima de 90 dias, legal. Por exemplo, né? Ou que já transitou numa esteira de uma extrajudicial, ver qual é o perfil desse cliente, qual que era o ramo de atividade dele, qual foi o desfecho dessa cobrança, e cruzar isso com a minha carteira total. E aí eu vejo qual o perfil que tem mais propensão ou não, onde eu tenho que ficar de olho nele. Dá para fazer também. Tem que ficar de olho, de repente já sinalizar alguma coisa de forma antecipada. Sei lá, né? Sabe aquela conversa que você falou, de repente O cara ainda não estourou, mas você tá vendo que ele vai... Mas tá deteriorando, tá com o pezinho ali, né? E dá pra diminuir um pouquinho, estender um pouquinho o prazo dele, fazer alguma coisa, né? Tomar uma ação proativa. Num caso de ter uma carteira grande, mas naquele que tem, por exemplo, a venda recorrente, sabe? Talvez aí ele tenha que ter mais atenção a isso ainda, né? Perfeito. Porque ele vai ter um relacionamento que pode ser de longo prazo também, né? Mas que ele tomou uma decisão de crédito, ou de parceria num momento que você acabou de citar, num momento econômico, né? E isso ele vai mantendo esse relacionamento, mas depois de 5 anos, por exemplo, será que a situação é a mesma, né? Claro, se é uma carteira pequena, você tem um relacionamento olho no olho e você vai percebendo, mas se é uma coisa muito, muito maior, né? Aí talvez ter essas ferramentas aí de acompanhamento seja um bom caminho, né? Sim, bom caminho. E você trouxe um elemento importante, né? Porque a gente também tem que ter um ponto para tomar algumas decisões de crédito, onde você também já identifica clientes que foram recorrentes dentro da sua carteira, que te deram prejuízo, né? Ou que tiveram muita dor de cabeça ali para você durante o processo ali do fluxo dele ativo, e você colocar ele numa blacklist também. Esse cara que talvez eu não queira mais ter relacionamento com ele. Então, ali também é um preventivo, né? Então, e o contrário, né? Aqueles clientes que são positivos, pagam em dia, e eu quero reforçar meu relacionamento comercial com eles também. Eu posso retroalimentar isso. Então, a área de cobrança, ela tem que estar muito bem atrelada com a área de crédito. A gente está entrando muito aqui na questão da prevenção, né? Sim. E aí eu estou pensando aqui, tem um outro ponto também que vale a pena também investir. Isso pensando aqui na prevenção. Sim. Que é a hora que você vai fazer o acordo com o cliente, a hora que você vai fazer um contrato com o cliente, tudo está previsto. Que é uma outra forma também de você trabalhar a prevenção, de você fazer um trabalho estratégico, de você fazer um trabalho inteligente, não só focado em cobrar, mas com tudo isso que você está falando, né, Fernando? É importante que tudo esteja também claro para o cliente, que ele tenha noção de tudo, para que ele não chegue depois na cobrança e fale, mas eu não sabia disso. Perfeito. Então, acho que pode acontecer. Sim. Pode acontecer e acontece, né? A gente sabe disso, Maurão. Então, é muito importante que na concessão ali do crédito, né? Do negócio que está sendo feito, fique muito bem transparente para ambas as partes quais são as regras, o que está regrando ali aquele contrato, as premissas, né? E se possível ter uma folha de checklist, né? Onde todo mundo ali faz a rúbrica, aí está todo mundo ciente do que está sendo regrado ali. Porque imagina uma situação em que não fique claro para o cliente que ele tem, de repente, um custo de seguro prestamista lá envolvido, não ficou para ele claro, né? Ou ele imagina que tem uma carência e, na verdade, não tem a carência dentro daquele fluxo, que o contrato dele está corrigindo por um índice e, na verdade, ele pensa que é outro ou nem tem correção. Aquilo entra dentro da sua carteira, você abre o fluxo para o cliente, aí chega na primeira PMT que você vai mandar para ele não concorda já com a correção, ele não concorda com aquela cobrança do seguro, né? E aí você já começa mal, né? Então você estoura o champanhe na hora que você fecha o negócio e depois vem a notícia ruim já na primeira boletagem. Ou a médio prazo, né? Se você tem uma situação em que
ele não entende muito bem que aquele saldo pode ser corrigido pelo índice, de repente PCA, um CDI, e ele vê o saldo dele, em vez de diminuir conforme os pagamentos acontecem, vai subindo. E aí ele começa a ficar desconfortável. E aí você tem que depois dar a notícia para ele, pós-venda, sentar com esse cliente e ficar esclarecendo. E muitas vezes você não tem esse sucesso. Ele acaba judicializando. É um risco que a gente corre, seja ele por N motivos, né? Então tem que ficar muito claro, Ailton, sempre, todas as premissas, o que rege aquele contrato, para você não ter dor de cabeças futuras posteriormente. Transparência. Transparência total, Transparência sempre. e ter tudo às claras. Assim, ter tudo às claras em relação a documento. É quase que uma didática, né? Não basta você tem que ter certeza que ele entendeu, sabe? Comunicação não é que a gente fala, que o outro entende, né? A comunicação plena, sabe? Você entendeu, né? É desse jeito, né? Tem alguma dúvida? Esse é o momento e tal, né? A gente sempre fala isso, né? Porque é mesmo, né? Porque E aí, nesse caso, né? Uma venda bem feita, né? E ter essa transparência desde o princípio, né? Não só garante uma cobrança melhor, mais efetiva, porque daí aquele pessoal que não concorda, aquele que não quer pagar... Pode e não quer... esse já diminui. É exatamente esse perfil, tá? Esse já mitiga, já diminui, né? Perfeito. Mas você tem um cliente por perto, pode fazer mais negócio com ele, né? Perfeito. Pode fazer Ele mais negócio indica com outros, né? Perfeito, exatamente isso. Tudo isso, né? Eu acho que é algo em cadeia, né? Porque às vezes a gente, mais uma vez, a gente pensa em cobrança, a gente pensa no final, mas não pode. Cobrança é tudo. Desde a originação do crédito. Uhum. Desde a concessão do crédito. Sempre, desde a concessão do crédito, que vai impactar lá no final e vai refletir na saúde financeira da empresa, do empreendedor. E a cobrança, assim, em algumas situações começa cobrança mesmo, né? Começa no monitoramento, né? Sim. Aquela parcela balão lá, você está precisando de alguma coisa, tal, né? Mas via de regra, começa quando? Um dia vencido já manda um lembretezinho, porque pode ser esse cara que esqueceu. É isso? Perfeito. A gente pode ser com um dia, mas um dia a gente não recomenda, Maurão, porque você tem final de semana, feriado, né? Então, normalmente a gente começa com 3, 4 dias, né? Tem questão de compensar também. Compensar, integrar o crédito, né? Então, normalmente 4 dias a gente começa a disparar. Aí você tem o disparo de réguas, né? E aí o empreendedor pode criar a régua dele, exatamente, né? Eu acho que o importante é ele entender o mercado que ele atua, entender o produto que ele tem. Tem produtos que você pode ter uma régua mais dilatada, tem produtos que você tem que ter uma régua mais curtinha. Então você tem que entender o mercado que está inserido, o produto que você cobra. E também uma questão de sua capacidade aqui de fluxo de caixa. Se você deixar alongar muito também a sua cobrança, pensa que é mais tempo que não está entrando aquele recurso para você. Então, normalmente ali você faz uma cobrança mais amigável, mais friendly ali até o 10º dia, né? E aí você começa a ter conteúdos de comunicação um pouco mais assertivo a partir do 15º dia. Aí vai envolver a questão do Serasa, né? De acordo com alguns regramentos. E aí, de acordo com... Mas é bom que o empreendedor ele tenha, né? Tem que ter uma régua. Tem que ter uma régua. Tem que ter é muito importante ele ter uma régua bem calibrada e que ela funcione e ele tenha um monitoramento dela. E que ele siga, né? Isso, que Exato, seja... tem que seguir. Que seja efetiva, né? Efetiva. E aqui, Ailton, Mauro, você tem que ter a régua, boas pessoas para executar nessa régua, porque tem coisa que é automática, tem coisa que é humano, que a gente falou de acordo com o perfil, né? E você pode ter uma régua também segmentada, com textos padronizados e customizados para cada tipo o perfil do seu cliente. Então, um cliente de alto valor ali, eu vou me comunicar um pouco diferente na minha régua de cobrança, então que um ticket um pouco mais baixo talvez, tom de voz diferente. Porque às vezes eu posso ter marcas diferentes no meu negócio, vou atingir diferente aquele cliente, percebe? Sim. E não só a régua, é muito importante que ele tenha bons indicadores de recuperação de crédito e monitorar. E ter que dar sequência nesse engajamento com a equipe. Porque se você demora muito para cobrar uma régua muito dilatada, você não faz os acompanhamentos corretos, não tem bons indicadores, a hora que você vai ver a sua inadimplência explodiu, já num age elevado, fica uma inadimplência envelhecida, muito mais difícil de você recuperar. Muito pior. Então, bons indicadores é muito importante, né? E cada segmento, cada mercado, cada produto vai ter o seu, né? Então, a gente usa muito ali over 30, over 60, over 90, atraso real, atraso potencial, que é o vencido mais a vencer, né? Cada mercado, cada produto vai ter o seu, né? Mas é muito importante que tenha e seja muito bem acompanhado. Uma rotina. Você tem que acompanhar isso. Agora, só um ponto, Fernando, você falou aí de cada cliente tem um perfil, fazer algo humanizado. Agora, aquele cliente, o que não quer pagar, né? Que é uma conversa
difícil, né? Qual que é a estratégia? Que não pode e não quer. O que não pode não quer. Qual que é a estratégia que você tem que ter? Boa. Você começa perguntando o que aconteceu, você vai direto ao ponto. Normalmente, esse cliente que fala que não pode e não quer, ele já te dá indícios, né? Porque ele não quer, ele não te atende, ele não quer falar com você. E quando ele te atende, ele fala, ó, pode executar meu contrato, pode seguir por aí que eu não tô mais nem aí. Normalmente ele já dá indício, porque ele verbaliza que ele não pode e ele não quer. Então, esse cliente, Ailton, você vai já encurtar a sua régua. Então, você vai, se com 30 dias ou 60 dias você coloca ele numa execução, você vai encurtar ali com 15, se o contrato permitir uma régua de execução. Você já vai para a última instância da sua régua para esse perfil. Principalmente se ele tem essa recorrência de comportamento. Esse é muito difícil de você convencer, porque ele não pode, ele não tem o dinheiro e ele não concorda, ele não quer. Ele não quer nem negociar, não quer nem conversar. Com você. Exatamente. Mas e aquele que quer conversar? Como que você começa com ele a conversa? Bom, vamos lá. Esse a gente tem que pensar e já direcionar para o nosso analista humano fazer esse contato. Chama esse cliente para uma conversa. A abordagem dele é muito diferente dos outros, que eu mando um WhatsApp, mando uma cartinha, mando um e-mail, né? Então esse eu tenho que conversar com ele, pedir uma agenda, fazer uma teleconferência com ele, ou fazer uma ligação, não é só no WhatsApp, né? Ou no e-mail, e começar ouvindo esse cliente. Conta um pouquinho para mim do seu momento. O que está acontecendo com você? O que gerou essa falta de caixa? Quais são as perspectivas médio e longo prazo? Quanto que você consegue pagar a partir de agora? Eu preciso te ouvir para entender. E a partir do que você me passar, eu vou olhar para dentro aqui da Cashme, ou da sua empresa, você como empreendedor, e ver o que eu consigo te ajudar. Então, eu estou aqui para te apoiar. Eu vou conseguir fazer tudo que você... Vou Aliás, achar o caminho. Trazer para a realidade também. Exato. Não, eu quero pagar, né? Mas não, vou pagar... Vou trazer esse cara na mesa para Vou conversar. começar a pagar daqui 2 anos, pô. Aí não dá, Aí cara. não dá, eu vou entrando no meio do caminho, né? E acho que é muito importante você deixar claro, né? Quando você falar o não, o porquê que não. Porque você tem razões aqui também dentro da sua empresa, Claro. que você não pode fazer a concessão que ele está te pedindo. E ser transparente é muito importante, porque muitas vezes você não vai conseguir atender ele no pedido, de alguma forma ele vai se resolver por outro Porque caminho. ele compreendeu, ele não Porque tá ele com compreendeu, raiva de entendeu? você. Não Exato. querem me ajudar, não. Perfeito. É uma questão, os dois lados têm que ter empatia. Perfeito. E ele vai voltar a fazer negócio com você, ele vai te agradecer. E o que eu acho que não pode, meninos, é você criar falsa expectativa. Boa. Na hora que você tá conversando, não, que eu vou ver, que vai acontecer, dá pra fazer, e não dá, porque tá totalmente fora da política. Então você já ser honesto ali, ó, cara, que eu nem vou levar, aqui não funciona, eu consigo, nesse formatinho aqui, buscar uma aprovação pra você. Mais do que isso aqui, eu não consigo subir nada. Vamos tentar achar um outro caminho? Porque isso daí fica também criando expectativa. Vou ver, isso só vai frustrando. E esse tempo vai ficando mais dilatado, o cara vai se frustrando, ele podia buscar um outro caminho lá, esse cliente, e ele não faz porque fica na sua expectativa, né? Então o empreendedor também tem que ter esse cuidado, né? E treinar muito o time. Tem que ter um time bom, time engajado, humanizado, sem ser fofinho. De novo, se for fofinho, tem que ser assertivo, coerente. Transparente. Né? Transparente. Isso funciona muito bem. Eu acho que assim, você coloca o alinhamento de expectativas, né? E ouvir o cliente são coisas que são fundamentais em todo o processo, né? Desde da pré-venda, né? Até eventualmente a cobrança, né? E eu acho também, quer dizer, que ouvir o cliente é algo que muitas vezes muitas empresas, muitas vezes a própria gente não faz, né? E aí dentro desse processo de alinhamento de expectativas, né? A maioria das vezes quem está sendo cobrado aqui está sendo cobrado ali também, né? Exato. E aí ele chega num lugar que a pessoa simplesmente é o robozinho lá cobrando, né? Independentemente de ser um robozinho ou de ser uma pessoa só repetindo um script, né? Para alguém que minimamente queira ouvir, né? E achar o caminho, né? Eu tenho certeza que deve ter muitos casos aí dentro da empresa que o próprio cliente reporta isso, né? Poxa, vocês me ouviram, sem cara. dúvida, né? sem dúvida. É difícil alguém de cobrança ser elogiada, né? De crédito, né? Mas temos casos sim, Mauro, onde o ponto do cliente, quando ele nos faz um elogio, né? Principalmente para o consultor que estava atendendo ele, é o ouvir, né? Uma escutativa, né? De se interessar pelo problema daquele cliente, né? De buscar uma alternativa, né? Às vezes a gente não consegue aprovar na primeira, aprova na segunda, vai na terceira vez, e quando esse cliente consegue colocar o contrato dele em dia,
pensa no lado contrário. Esse cara às vezes não tá dormindo, preocupado, Ele resolveu o passando problema. um momento difícil, né? Então ele reconhece e, como eu te falei, o esforço, né? E o carinho que esse consultor teve para com ele, de dar ouvido, fazer uma escutativa. Faz toda a diferença isso. E você potencializa sua recuperação de crédito. Porque se só ficar batendo, que eu tenho que receber a vista, ele não tem condição de receber de pagar a gente a vista naquele momento. Se eu ficar insistindo nesse formato, não vai conseguir resolver. só vai evoluir na esteira da cobrança, eu não trago esse dinheiro para dentro, não dou oportunidade desse cliente de se ajustar com o fôlego e mais um cliente que eu tô perdendo. Porque eu perco esse cliente de uma forma ou de outra. Perde, ainda vai ter que muitas vezes gastar dinheiro com o judicial. Muitas vezes. Né? Às vezes você ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. Exato. E um ponto importante também, turma, que para os amigos saberem compartilhar, errou, reconhece. A gente erra como empresa. Faz parte. Faz parte. Né? Tem processos que são manuais, enfim. Então, qualquer erro identificado por parte da nossa empresa, nós temos que reconhecer, assumir, né? Fazer contato com esse cliente, assumir o que for de custo, de despesas e tocar a vida. Então a gente não pode conviver com falhas, principalmente aquilo que impacta com o cliente. E ser justo, né? Porque a gente também tem clientes que às vezes abusam, né? Que toda hora quer pagar em atraso, com isenção de encargos, tudo. Então você vai equilibrando muito isso também para não ter excesso nas duas pontas, né? É aquela história, sem ser fofinho, certo? Sem ser fofinho. Fazer a coisa assertivo, correta. da forma correta. objetivo. Correto, jeito humanizado, certo, mas né? correto e seguir um padrão. Sempre. Tem um ponto agora que me veio também à mente aqui, que também está ligado à prevenção, que eu acho que aí é um pouquinho diferente do que a gente está falando aqui, mas é relacionado a... Porque para você cobrar, tem que ser de uma forma muito bem estruturada, você tem que ter as regras como você falou agora, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, você está com um endividamento. Fernando, credor, eu tenho que conversar com você, não posso conversar com terceiro, né? Perfeito. O empreendedor que está começando, que está montando uma carteira, tem que tomar muito cuidado para cobrar, por uma questão de LGPD, Perfeito. né, Fernando? De vazar informações, isso é um outro cuidado que o empreendedor tem que ter, né, Fernando? Perfeito, extremamente importante, Ailton. A questão da LGPD está aí, a lei, e ela acontece, né? E ela é rígida e tem que ser mesmo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na coleta, desde a coleta dos dados que nós temos desses clientes, né? Deixar muito claro para esse cliente para que a gente vai utilizar aquelas informações e realmente você segmentar os dados que você tem daquele cliente para a finalidade correta dentro da empresa e quem vai utilizar aqueles dados. Então eu não posso pegar todos os dados cadastrais desse cliente e deixar para todo mundo da empresa à vontade. Qualquer um consultar. Porque uma área de relacionamento, por exemplo, ela não precisa ter informação de qual é o salário ou o faturamento daquela empresa. Não tem essa necessidade. Não preciso deixar aquilo solto, né? Então você vai adequando exatamente cada informação com a necessidade e acesso para cada segmento e área da empresa. Então, como você armazena esses dados também, que não pode ter vazamento de dados. Quem está cobrando também não pode deixar vazar para terceiros a situação financeira daquele cliente. Isso é inadmissível. Você vai ter um processo judicial envolvido. Você não pode ligar para um cliente ou alguém que está ali no cadastro, que ele passou a informação, mas não tá autorizado, você passar informações de saldo devedor. Mas é o irmão dele. Não pode. Não pode. Não pode de forma alguma. Você tem procuração, você tem alguma formalização para com isso, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Outro ponto que a gente tem que tomar cuidado também chega um momento que você extingue já o relacionamento com esse cliente. Acabou o contrato dele. Então, o que eu vou fazer com esses dados desse cliente? Eu tenho que, de uma forma também, dar fim nesses dados cadastrais. Eliminados. Tem que tomar esse cuidado, é muito importante. Né? É que às vezes a gente no dia a dia, né, empreendedor, pode pensar, não, mas isso aqui é simples, eu vou falar com o irmão dele, não pode. Não pode. Tem que tomar não cuidado. pode, tem que tomar muito cuidado. E essas coisinhas, as mais simples, né, que você acha que é bobeira, te dá problema, né, Fernando? Exatamente. Muito problema. Vou te dar um exemplo, né? Onde você pode ter um problema, né? Aí já foge um pouco da LGPD, mas é você negativar um cliente indevidamente. Prazo errado. Prazo errado, ou esse cliente pagou e você esqueceu de tirar ele do Serasa. Ou você colocou ele indevidamente. Uma falha operacional. Se eu tenho um processo manual, não é automatizado, e na hora de subir o upload para o Serasa ou qualquer outro birô, foi ali ele sem querer.
você vai ter um problema extremamente sério, grave. Esses detalhes são muito importantes, muito muito cuidado, muito cuidado. Então, e são coisas que no dia a dia, né, principalmente quando você tem uma estrutura, quer dizer, você tem uma estrutura maior, né, você pode cometer erros, mas no dia a dia você pode até cometer uma ingenuidade, né? Não, vou falar aqui, não, atender o telefone, acho que, né, posso falar, é a mãe dele, exatamente. Sim. Né? E aí você toma um processo depois que inverte toda a situação da cobrança. Da cobrança, exatamente. Né? E acho que assim, são coisas, principalmente, né, a gente que está acostumado mais já a fazer isso há algum tempo, né? No passado não se tinha muito esse cuidado, né? Essa que é a realidade, né? Porque... Cobrava o vizinho, e aí isso, batia a palma. Batia a palma. Você tá fazendo aqui? Não, é que fulano não tá pagando, cara. Ele mora aqui ainda, né? Quantas vezes já fui logo lá? Mas hoje não dá mais, né? Quer dizer, pro bem ou pro mal, quer dizer, mal era pro mal mesmo. Mas assim, hoje não se admite mais uma situação dessa, né? E às vezes na ingenuidade, na forma do hábito, né? A pessoa pode cometer um erro que pode custar caro, né? Exato. E eu tenho outro ponto importante, né? A questão de ser excessivo nas cobranças, né? Por exemplo, questão de dias e horários. Então você tem um regulamento ali, né? Então não dá para você começar a cobrar um cliente antes das 8 da manhã e nem depois das 8 da noite. A gente vai cobrar o cliente de sábado e domingo, né? Sábado até as 2 horas, ok. Mas domingo e feriado, não. Então você também tem que respeitar esse tipo de situação. Você pode também ter um efeito colateral em relação a isso. Existem regras, né? Exatamente. Legislação para isso. Tem algumas que são de estado para estado, principalmente a questão dos sábados, né? Mas normalmente antes das 8 e pós as 8, não. Sábado, normalmente até as 2 da tarde e domingo e feriado. Também abordagem de coação, né? Onde você também pode ter um assédio moral ali. Tem que tomar muito cuidado. Então, para quem está nos ouvindo, está montando um time aí, tem que ter muito treinamento em relação a isso, né? Cuidado com as metas excessivas do time também, para ter aquele alvoroço, né? De querer a todo custo, tem que treinar, desenvolver e dar manutenção aí nesse time aí, muito importante. Tem que dar a devida atenção à cobrança. E monitorar, você tem que acompanhar. A cobrança não é só ligar e perguntar se o cliente vai pagar. Não. Tem que ter todo um trabalho estratégico. Sim. Tem que ter todo um planejamento, tem que ter padrão, tem que ter as réguas que você falou. Indicadores. Tem que ter forma, tem que se preocupar com o LGPD, os indicadores. Formalização prévia de contratos, tudo isso. Porque a cobrança está ligada ali à saúde financeira da empresa. Sim, e faz parte, né? Quer dizer, faz parte do processo, né? É difícil, acho que toda empresa precisa ter essa expertise, né, para poder estar trabalhando com essas situações, né? Ter o jeito, né, que o teu gerente falou, né, de saber cobrar, né? Exato. E ao mesmo tempo manter bater e assoprar. Manter e assoprar, exatamente. Manter o cliente próximo, principalmente aquele que está passando por alguma dificuldade, né? Ou passou, né? E que todo mundo está sujeito, né? E que está a fim de resolver, né? Para poder voltar pro mercado, pro jogo, e que pode ser no futuro de novo, né? Um bom cliente, né? Não é porque passou por alguma situação ali que, né? Né? Acho que vai muito desse pensamento, né? Do querer, né? Sim. Não, eu quero acertar, eu quero fazer, né? Não tô podendo, né? Mas vamos achar uma alternativa, tal, né? Para poder estar voltando. Então, esse saber lidar com números e com gente, de novo, esses dois skills, é muito importante. Agora, isso que você está falando, Mauro, e que o Fernando falou também, a gente está falando aqui com o empreendedor, né? Tá falando aqui com o público em geral. Mas é uma dica para o cliente também, para quem está endividado também. Isso que você falou, Fernando, é muito importante, né? Você tá com dificuldade, entre em contato com o credor, explique a tua situação, fala o que está acontecendo, não fica quieto no teu canto. Adianta o processo. Adianta o processo, isso vale para o cliente também. É verdade. Exatamente. É muito importante ele fazer contato com o credor dele. Tem que abrir. Tem uns clientes
que acabam tendo um pouco mais de dificuldade de colocar ali a situação dele atual, por N motivos, né? Mas aquele que tem essa proatividade de procurar a empresa, e alguns deles fazem até antes de ficar inadimplente, sabe, Ailton? Sabe, Mauro? Então, ele indo lá, buscando o caminho, construindo, porque aquele que não pode quer pagar. Exatamente esse perfil, sabe? Então, a gente consegue, de alguma forma, encontrar um bom caminho para esse cliente. Então, fica a dica, né, para esse cliente, para o tomador do crédito. E é muito importante também, vou falar com dica aqui também, que tenha um planejamento, uma gestão financeira, uma boa gestão financeira, né? Então, ali quando ele fala gestão financeira, tomar cuidado com gastos excessivos, né? Ter um planejamento orçamentário ali que ele possa tá conduzindo. Não misturar bolsos, né? Então, o PF com o PJ, PJ com o PF, então os empresários, né? Então tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a empresa está indo muito bem, começa a tirar dinheiro do capital de giro, começa a gastar, e ele vai começar a ter dificuldade na empresa para pagar os credores dele. Ou vice-versa, a empresa não está muito bem, pega dinheiro da pessoa física, coloca lá, não regulariza o que precisa aqui na sua operação e começa a ter dificuldade de pagar os seus credores aqui na física, né? Então isso também é muito importante. E tem a questão de onde você não tem muito controle, que são fatores externos, né? De problema de fluxo de caixa. Onde você, como tomador de crédito, muitas vezes você tem problema de saúde, como eu falei, você tem problemas ali pontuais, necessidade ali de manutenção do seu imóvel, que aconteceu alguma coisa grave, manutenção do maquinário dentro da sua empresa, você diminui faturamento, problemas políticos, dificuldade de acesso ao crédito, né? Pega um momento econômico e político do país, o crédito está muito caro, você precisa desse crédito para poder girar a sua empresa, não tem, né? Você já está tomado em vários lugares, você começa a ter dificuldade ali para gerar caixa e pagar seus credores. Isso, então, está fora um pouco do seu controle, mas aquilo que está no seu controle, né, o tomador tem que tomar cuidado, que é uma boa gestão financeira, né, e esse controle orçamentário. Tem que ter um planejamento orçamentário e evitar gastos excessivos. Então, se você tiver tudo isso, a chance de você ficar inadimplente... Tudo que você está falando aí, dá bastante trabalho bastante. E não tem mágica, né? Não tem mágica. Porque o que às vezes a gente ouve aí o pessoal ofertando umas soluções mágicas, né? E não existe, né? Não existe. Existe trabalho e, né? Trabalho, gestão, dedicação, transparência, e saber conversar com as pessoas, olho no olho, entendimento, né? Acho que é isso, né? De lado a lado. Né? Das duas pontas, exatamente. Tem algum, claro, sem entrar em detalhes a respeito do perfil do cliente, mas tem algum case, Fernando, mais no campo das ideias. Das ideias. Tem algum caso que você lembra que te marcou, que você conseguiu reverter, sem entrar no detalhe, sem entrar no perfil? Temos sim, tem diversos cases de sucesso, né? Principalmente de grandes operações, né? Um deles é um cliente que estava tomado com a gente já com atraso quase 1 ano, já estava na esteira de execução, né? Um imóvel aí de quase 10 milhões, né, de valor de avaliação, uma operação grande, e que a gente ficou negociando quase 1 ano, turma. Quase 1 ano de negociação. E aí a gente tava queria pagar, mas não podia. Porém, o que ele dava de proposta pra gente era muito fora da política, né? Então, durante esse 1 ano inteiro, a gente foi tratando, negociando, viabilizando, e aí depois desse período a gente encontrou um caminho de viabilizar, deu certo. Hoje ele está... Ia ser um impacto muito grande para a gente, né? Dentro da nossa operação. E hoje ele está em dia, está pagando tudo bonitinho lá. Que legal. E é uma satisfação para a gente, né? Porque, como eu te falei, você evita um impacto grande dentro da operação. Você traz o conforto ali para esse cliente, né? Inclusive uma garantia operacional, onde você tem várias pessoas ali que dependem daquele imóvel para poder gerar, primeiro para gerar renda, faturamento, para poder pagar todo aquele pessoal que trabalha lá, a cadeia produtiva dele, né? Então é uma satisfação muito grande você conseguir reverter esse crédito, colocar esse cliente no plumo novamente e ele continuar a operação dele. Mas é com muito esforço, com muita dedicação, muita conversa, que acabou funcionando. Exatamente. Fazendo muita conta. Muita conta para viabilizar. Porque você tem que atender diversos interesses, né? Investidor, credor, enfim. Equilibrar tudo. Todos os pratinhos. E colocar na esteira para continuar rodando. Esse é um exemplo legal, né? Então, de como a atuação consultiva, né, Mauro? Consultiva pode ajudar o cliente, né? Eu não tenho dúvida, mesmo aquele pequenininho que recebe só
o esquecido, sabe, que você falou. Por isso que eu até falei, deve cobrar no primeiro dia e você deu as razões para não fazê-lo, né? Porque assim, às vezes a pessoa esquece mesmo, você entendeu? E aí se você não lembra, ele vai ficar um mês sem pagar, sabe? Acontece. Né, eu sei que não deveria ser assim, né? Mas é desse jeito que funciona, né? Para algumas pessoas, né? Para outras é diferente. Mas tem gente que faz isso e não é por mal, né? É simplesmente porque tem muita coisa, não tem um grau de organização suficiente, né? E tem mais um detalhe dentro desse processo de transparência, né? Muita gente também confunde as coisas, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo hipotético e besta, assim, sabe? Por exemplo, eu tenho uma conta no bar lá, que eu vou lá tomar minha cerveja e vou depois, de vez em quando eu passo lá e pago, sabe? Por exemplo, tá? Você tem um contrato com garantia de imóvel, não é conta no bar, sabe? Tem muita coisa em risco, entendeu? Não dá para você tratar dessa forma. Você tem que tratar de uma maneira, com seriedade. E você tem que entender quais são as consequências. Né? Se eu esquecer, exatamente. Se eu esquecer de pagar a conta no bar, o máximo que vai acontecer é o cara não querer vender a cerveja para mim no outro dia, você entendeu? Agora, se você não pagar a sua conta você pode ter um reflexo, ó, esse exemplo que você deu, não só para você, para sua empresa, como para todos os envolvidos ali, né? Exatamente. Não é verdade? Perfeito, Mauro. E é muito importante que esse consultor, quando vai fazer essa tratativa, essa conversa com o devedor, ele precisa deixar muito claro, né, as consequências que tem daquilo. E tem cliente que realmente vejo tal, ele quer resolver, mas ele vai se estendendo, né? Ele dá pouca atenção, vamos dizer assim. Então, se você tiver uma boa argumentação, você conhecer exatamente aquilo que você está cobrando, as consequências, você consegue superar muitas objeções desse cliente e já despertar nele e falar, olha, vamos comigo aqui, porque se você continuar estendendo, as consequências são ruins para você, principalmente. Para mim não é legal, tem que tomar algumas ações não legais aqui, né? Mas principalmente para você, os impactos que tem para você. E aí você tem a questão ali do nome sujo no Serasa, você tem a questão lá da possível perca do imóvel, lá no desfecho de leilão, né? E aí você vai trabalhando muito isso bem claro, deixando muito bem pontuado, fase por fase, né? E aí você consegue também... Lógico, tem situações que realmente a pessoa não tem esse recurso, né? Às vezes o vendedor comercial, quem está na ponta, ele pode achar que isso vai impactar, que isso vai prejudicar a venda dele, mas o efeito, na minha opinião, é o inverso. Porque quando você é transparente, quando você dá um atendimento com qualidade, com embasamento, mostra que sabe o que está fazendo, que sabe o que está vendendo, mas no nosso caso, que você mexe com imóvel, né? Quando você mostra que você está dando um atendimento para ele mais robusto, mais preparado, ao contrário, ele vai sentir confiança em você, ele vai sentir credibilidade, ele vai sentir seguro, né? É uma forma também, né, que o comercial, o empreendedor tem que pensar, porque ele vai fechar contigo, ele está precisando, ele está buscando, ele já comprou a ideia que a operação é uma operação barata, que ele vai conseguir pagar, que cabe no bolso dele, por exemplo, falando de uma operação do home equity. Então, se o consultor comercial dá um atendimento para ele bem estruturado, de qualidade, ele vai sentir confiança, ele vai fechar com você. Se o mercado, um outro player, um outro banco não deu atendimento para ele com qualidade, ele vai fechar com você. Com certeza. Ele está deixando, no nosso caso, por exemplo, bem o material mais precioso que ele tem. E que a gente vai cuidar muito bem daquilo. Exato. Que se ele tiver algum problema, alguma dor de barriga, a gente vai lá para apoiar, entender e buscar uma solução para ele. Isso faz toda a diferença, né? Sim. Tem que ter experiência, né? A experiência do cliente ela é muito importante, mas de toda a jornada dele. Sim. Não adianta ele ter uma boa experiência só na originação do crédito. A cobrança vem lá do começo, né, Fernando? O atendimento dele é do início ao fim, até a hora que a gente dá o termo de quitação para esse cliente, né? Ou dos colegas que vão empreender aqui, desde o momento que se concedeu o crédito, ele te pagou até a última PMT e você volta a fazer negócio com ele. Tem que ser a mesma qualidade de atendimento, né? Todo mundo tem que se conversar ali internamente para prestar esse melhor serviço. Tem que pensar no todo, né? A gente tem que pensar em tudo, né? E errou, vamos assumir o erro, vamos corrigir e vamos lá para frente. E como um time, né? Comparando com um time de futebol, por exemplo, com um esporte, né? Quer dizer, quem faz o gol sai lá de trás e a defesa começa lá na frente, certo? Exatamente. Por isso que acho que assim é importante às vezes eu sei que tem estratégias e tem segmentos, né, diferentes, mas assim é importante você de alguma forma deixar o seu DNA
nesse processo de cobrança também, né? Sem dúvida. Olha, né, porque faz parte, né? Né? A originação de um novo negócio pode sair na cobrança, assim como uma boa carteira de crédito pode sair na venda, não é isso? Exatamente, exatamente. Muitas vezes você vai ter aquele cliente que ele está passando por uma dificuldade ali momentânea, mas tem um baita potencial de tomar mais recursos com você, aumentar ali o crédito contigo, mas é pontual, você tem que dar um fôlego para ele, né? Às vezes o mercado que ele atua tá um pouco irregular, algum problema pontual que ele teve ali, um tributo que teve que pagar à vista ali, ele tá precisando de um fôlego de 2, 3 meses, né? Então você sentando com esse cliente, entendendo, ajustando, é o potencial que você vai depois continuar fazendo negócios com ele, e acontece isso muito com a gente lá, né? Então, de novo, é ouvir, entender, customizar, e você seguir a sua política. Você tem que ter uma política. Também não adianta a gente querer flexibilizar demais, onde você também vai prejudicar ali o seu fluxo de caixa, o seu risco ali de um PDD, algo Seu do processo tipo, de né? gestão mesmo, né? Quer dizer, Exatamente. se você não tem as suas referências, né? Quer dizer, você vai se perder aquilo que você falou, né? Da régua de cobrança, de seguir o que foi planejado, né? Que foi pensado anteriormente, né? Acreditar acreditar no seu projeto, a gente sempre fala isso, né? Então acredita naquilo que você fez, né? Segue aquela regrinha, né? Perfeito. Porque senão você se perde mesmo, né? E aí você acaba não podendo ajudar ninguém, né? Essa que é a realidade, né? Exato. E você tem bons parceiros também, né? Para aqueles que tiverem a opção de terceirizar a recuperação do crédito, ou ter uma faixa de recuperação de crédito, trazer bons escritórios, Sim. né? Você colocar o seu DNA nessas pessoas que vão cobrar o seu título, o seu crédito, né? Porque não pode também ter dois tipos de experiência, né? Quando ele conversa com o seu time, ele é bem atendido, humanizado, consultivo, e aí quando ele escorrega para um atendimento terceiro, aí degringola, Não é nem né? criticando o terceiro, né? Mas é uma questão de cultura, né? Cultura, você tem colocar que sua alinhado. cultura lá, né? É muito que tá importante alinhado. isso também. Fernando, e o bate-papo foi muito, muito rico. Eu acho que deu para ter a dimensão do que é a cobrança, né? Porque, mais uma vez, quando você pensa ali a grosso modo, você pensa só no final de cobrar o cliente, mas não é. Não é isso. Né? A cobrança está ligada ali à saúde Financeira da empresa. Exatamente. E tem que ser feito de uma forma estratégica, estruturada, né, Mauro? Humanizada, como você falou. Consultiva, né? Consultiva. Acho que é muito rico. Eu acho que sim, né? E fazendo parte da jornada, né? Do fazendo cliente, parte né? da jornada do cliente. Sabendo que isso faz parte. No meu cliente não vai ficar nem... Não, claro, né? Mas em 20 anos o cara esqueceu uma vez, pode ser, né? Pode acontecer. Então, essa vez a gente tem que ter jeito de cobrar ele, né? Exatamente. Queria que você deixasse uma mensagem, Fernando, para o empreendedor, para quem está começando agora. Porque tem que se preocupar com isso, tem que montar uma estratégia, né, Fernando? Tem que ter. Perfeito. Que você deixasse uma mensagem para esse empreendedor, para o público que está nos acompanhando, Boa. da importância que você tem que dar à cobrança. Que cobrança não é só ligar, não. Perfeito. Acho que primeiro, Maurão, tem que ter uma boa conexão entre a área de crédito e a área de recuperação de crédito. Elas têm que se retroalimentarem sempre, né? Uma gerando dados para a outra. Principalmente recuperação de crédito gerando dados para a área de crédito, né? Uma boa política de crédito, uma boa política de recuperação de crédito, uma boa régua, uma boa execução dela, um bom acompanhamento de régua, bons indicadores, né? E você ter uma boa estratégia de como você vai se comunicar de forma automática com esses clientes. Então, nos avisos de cobrança, né? Que momentos que você vai colocar os steps dessas cobranças dentro da sua régua e ter esse atendimento personalizado, consultivo, trabalhar bem nesses 4 quadrantes, identificando cada um deles, aquilo que você pode automatizar, aquilo que você tem que trazer para o humano, né? E aquilo que você tem que encurtar a régua e tocar o bumbo. Acho que você tendo essa combinação aqui, vai ter sucesso. Seja com manual ali, uma carteira pequena, uma carteira mais robusta, enfim, Excel, num sistema Core um pouco mais evoluído, mas a estrutura, a estratégia tem que ser baseada nesses pilares. Pô, Que é isso. sensacional. Show. Bate-papo sensacional, né, Mauro? Aprendi bastante hoje. Prazer, bom. turma. Obrigado. Fernando, obrigado pelo bate-papo. Como eu falei aqui, repito, né? Foi muito rico, fantástico. Acho que vai agregar um valor absurdo aí para quem está nos assistindo, para quem está empreendendo. Não só para quem está empreendendo, mas para os clientes também. E os clientes Que tomaram o crédito.
Não, somos nós aqui. Ó. Todo Perfeito. mundo aqui é cliente. Todo mundo está A sua medida só, não é? Nós somos todos clientes, com certeza. Todos, acho que essa postura de transparência sempre tem que partir, eu acho que do... Acho não, tem que partir dos dois lados, né? Perfeito. Então, mais uma vez, Dupla. obrigado pelo bate-papo. Fernando, Valeu. Obrigado, Mauro. Obrigado, Foi viu? fantástico. Muito bom. Vamos marcar um próximo. Bom, hein? eu Com que agradeço certeza. a oportunidade, estou à disposição aí, turma. Muito obrigado. Viu? Boa. Valeu. Boa. Obrigado, pessoal. Um abraço.